pressão sobre gestores, especialmente da média gerência, é enorme e é difícil lidar com ela do ponto de vista psicológico, inclusive. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai falar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para a conversa de hoje, eu tenho dois convidados que entendem muito de temas ligados à liderança, pessoas, porque fazem isso todos os dias. Vou começar aqui pelo Fábio Costa, que é presidente da Salesforce, essa empresa que dispensa a apresentação, mas convém dizer que é a pioneira em software na nuvem. Ela inventou o CRM SaaS há 25 anos e hoje é muito focada no cliente com várias soluções. E olha, pelo Gartner, ela é líder em várias dessas frentes. Fábio, é um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa de hoje. Cássio, obrigado pelo convite. É um prazer também estar com vocês hoje. E pelo lado aqui da Robert Half, tenho o prazer de anunciar de volta aqui o Fernando Mantovani, já participou conosco algumas vezes, e o Fernando que é diretor-geral para a América do Sul aqui da Robert Half. Fernando, sempre um prazer ter você aqui. Obrigado por participar mais dessa vez com a gente. Valeu, Cássio. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado aí, Fábio, pela participação. Bom, queria começar falando com vocês desse conflito, né, que aflige muitas vezes os profissionais de média gerência, né, que criam ali talvez um ideal, né, sobre vários aspectos que são importantes para ele, empresa, carreira, né? Agora, como é que gerencia carreira e a vida e a cabeça quando as coisas não saem como aquilo que a gente idealizou, hein, Fábio? A pergunta é super importante e complexa, né? Difícil, né? E eu diria que ela ficou mais difícil de ser respondida um pouco antes da pandemia, durante a pandemia, e por incrível que pareça, ela não melhorou depois da pandemia. Ela ficou ainda mais difícil. Por quê? Isso tem tudo a ver com a sua capacidade de ter uma interpretação do mundo positiva, né? Da sua vida positiva. E nesse período da profissão desse gestor, desse profissional, eu diria que ele está vivendo possivelmente um dos momentos mais desafiantes, não só da vida profissional dele, mas também da vida pessoal. É aquele momento em que o cara assumiu uma posição de gerência média, ele tem funcionários pela primeira vez, ele tem que fazer a transição de ser um contribuidor individual para um gestor, ele tem um chefe que tem uma outra expectativa dele agora nessa nova posição. Do lado pessoal, ele também provavelmente está se casando, ou ele casou e teve os filhos, está tendo filho agora, ou ele já teve filho, mas são filhos pequenos. Resumindo, né, é uma situação super complexa. E aqui eu digo que não só conta muito você, para você ter uma performance boa na carreira, você, obviamente, ter uma estratégia para a sua carreira, dar atenção para a sua carreira, mas também dar atenção para a sua vida pessoal. Porque, no final das contas, Cássio e Fernando, o que vai acabar fazendo a diferença é a capacidade desse profissional de aprender e de manter a saúde emocional dele no ambiente corporativo sofisticado, complexo e com mudanças rápidas, como a gente está vivendo hoje, na minha avaliação. Acho que uma coisa que o Fábio trouxe aqui, Cássio, que eu acho super legal e é uma constatação, né? Dito de uma outra forma, não está ficando mais fácil. A vida não está ficando mais fácil para os profissionais. Por outro lado, eu acredito também num outro ponto que o Fábio trouxe aqui, que é o aprendizado contínuo, é uma coisa que a gente observa. No fundo, o que a gente tem que aceitar é que somos humanos, erramos, está tudo certo. O que a gente precisa é manter a abertura para estar aprendendo sempre. A humildade para ouvir aquilo que estão falando em volta, e ser vulnerável não é um crime. Uma coisa é insegurança, outra coisa é vulnerabilidade. Lógico que a equipe espera a segurança, mas a equipe também não espera de você um super-homem que não vai errar nunca
que não vai ter as suas dificuldades e se comunicar, tá aberto para ouvir também para se comunicar com a equipe, eu acho que é fundamental dentro desse processo de evolução. Ninguém nasce pronto, ninguém tá pronto para o cargo que assume. Na verdade, se a empresa te promoveu e você está pronto para a função, ela demorou para te promover. Você está no caminho de desenvolvimento e essa é mais uma etapa dentro dessa trilha de desenvolvimento. Então, olhar para dentro e aceitar a vulnerabilidade, acho que também é importante para que justamente a saúde mental se mantenha, como o Fábio também trouxe. Concordo que plenamente, Fernando, até porque, né, a questão de ser vulnerável é muito recente, né? Se você for pegar 2 décadas atrás, década de 90, comecinho dos anos 2000, você tinha ainda o modelo anterior de gestão. Era um modelo bastante hierarquizado, até porque o mundo era hierarquizado até 2010. Você estava no modelo anterior de relações humanas, o modelo anterior estava antes da crise do mercado financeiro de 2008. Então você tinha certezas muito claras, né, de como é que o mundo funcionava, como é que uma empresa poderia progredir, e principalmente como é que você poderia crescer dentro da empresa. Essa história inteira mudou. Primeiro porque o modelo neoliberal entrou em questionamento depois da crise de 2008, né, e teve várias formas de reagir que não necessariamente trouxeram maior estabilidade ou conforto para o profissional. E também porque a gente acabou passando por um momento único na história recente e moderna, que foi a da pandemia, que é o confronto com a morte. A percepção de que a gente não está tão bem preparado assim para eventos naturais fora do controle humano. Isso mexe com a cabeça, mexe com a cabeça de todo mundo. Então, um líder hoje, quando você fala ser um líder vulnerável, eu concordo 100%, mas as pessoas às vezes confundem e têm uma rejeição a esse tema, porque elas acham que ser um líder vulnerável pode transparecer ser um líder fraco. E aí ficou a dúvida, ok, o que é um líder vulnerável? Não é um líder fraco, naturalmente. O líder vulnerável é aquele que vincula também aquilo que você falou antes do aprendizado. É um líder que tem condição de coordenar um grupo para gerar um aprendizado em conjunto. Então, ele tem que estar aberto a escutar. O que é um líder vulnerável? No final das contas, na minha avaliação, é o líder que escuta. Por quê? Qual era o padrão do líder anterior? É o líder que não escuta. Eu sei tudo, não me fala, já sei, eu tenho a resposta final, às vezes eu escuto, mas não considero ninguém tomar decisão, ou às vezes eu escuto todo mundo, mas também não considero ninguém e tomo a mesma decisão que estava na minha cabeça. Então, a escuta, a capacidade de escuta, tem a ver com você ser vulnerável. Vulnerável não é fraqueza, vulnerável é você é moldável, você muda de posição, você acolhe as ideias. E a partir do momento que você acolhe as ideias, você acolhe as pessoas que estão trazendo essas ideias. E você acolhe as pessoas que estão trazendo essas ideias, tem efeito positivo em 2 cenários. Primeiro, as pessoas trabalham melhor com você, são mais criativas, número 1. E número 2, você acaba tendo, obviamente, ideias melhores, né, do grupo para poder enfrentar os desafios que você tem, né? E essa capacidade de colocar a cabeça no lugar também, né? Como especialista, eu acho que a gente tem tarefas, né? Tarefas de uma determinada complexidade, com um nível de tangibilidade elevado, algumas coisas que se faz há algum tempo com uma certa previsibilidade, né? Menos relação humana envolvida, mais atividade efetivamente. É lógico que existem grupos de trabalho, etc., mas é diferente do papel do líder, né? E outro dia eu estava ouvindo um trecho de um vídeo que eu já tinha ouvido antes, do Federer, tenista aposentado, número 1 do mundo por muito tempo, falando um pouco sobre a carreira dele, né? Ele falou, os números não são precisos, aí, desculpa a imprecisão, é mais o conceito. Ele jogou, acho que 1.600 ou 1.800 partidas ao longo da carreira e ele ganhou 80%. Só que ele disputou pontos em cada jogo, né? E dos pontos ele ganhou só 54%. Ele falou: você precisa ter a capacidade de deixar o que aconteceu para trás e se preparar para o que vem pela frente com uma velocidade muito grande. Porque se você deixar a tua cabeça parada no smash que você deu na rede, na dupla falta que você acabou de cometer, e não tiver pronto para o próximo ponto, não reformatar sua cabeça para performar melhor no que está pela frente, você nunca vai conseguir sobreviver, porque, de novo,
um dos melhores tenistas da história do mundo falhou praticamente metade das vezes. Isso é muita coisa. E a gente encara isso muito bem no esporte de alto desempenho, mas não encara tão bem na carreira profissional. São 11h15 da manhã, agora que a gente está gravando esse podcast, e hoje eu já errei como marido, já devo ter errado como pai, já errei como filho, devo ter errado como líder, certamente errei. Já fiz call e já falei coisa que não devia ter falado, ou poderia ter falado melhor. Mas se eu ficar olhando para essas 4 horas aí, mais ou menos, que eu acordei faz um tempinho um pouco maior, mas enfim, essas 5 horas e meia que eu acordei e tudo que eu falhei, como é que vão ser as próximas 5 horas e meia do meu dia, que eu ainda tenho um monte de desafios e um monte de coisa para fazer? Se eu, em vez de ficar aqui concentrado nesse bate-papo que a gente está tendo e ficar pensando que há 40 minutos atrás eu falei aquele negócio, putz, como é que eu vou fazer? Já foi, cara. Erramos, somos seres humanos, aprendemos, reformatamos e na próxima vez vamos fazer melhor. O mundo de Instagram, Facebook, de redes sociais, né, que tem lá só as coisas boas que acontecem na vida, tá só lá na rede social. Essa não é a verdade. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Você está falando de um tema que todo mundo vive hoje, né, Fernando? Independente do nível hierárquico, independente do segmento em que trabalha, independente da idade, né? Que tem mais a ver com uma mudança social global que está acontecendo, principalmente ocidental, do que o ambiente de trabalho em que você está. Você colocou aqui um exemplo super interessante do Federer. Eu li isso também em algum lugar, e você tem razão, não me lembro se eram 1.600 partidos ou mais. Ele ganhou 80, mas a pontuação dele foi um pouquinho acima de 50% dos pontos, né? E ele ganhou. E aí me traz à cabeça corrida de cavalo, que é um exemplo de muitos anos atrás que eu não me lembro mais quem contou, que foi o seguinte, cara, você já viu a diferença entre uma corrida de cavalos do cavalo que ganhou o primeiro lugar e foi, obviamente, exaltado como o cavaleiro e o cavalo como um conjunto maravilhoso versus o segundo? Normalmente a diferença é de uma cabeça. Uma cabeça de cavalo, não sei quanto é que deve ter, 30 centímetros, 40 centímetros, né? É absurdamente pequena, né? E esse é mais um tema, porque quando você olha dos 54% dos pontos, o que é um ponto dentro de 1.600 partidas? É um detalhe, concorda? Então a questão toda, onde é que está? Está em você viver os detalhes. Você viveu aqui agora, né? Eu vejo hoje muita gente super jovem, tem conversas comigo aqui na empresa, né? Faço as boas-vindas, faço almoço com 10, 15 pessoas. E o que você espera da sua carreira? Não, eu espero ser o presidente da empresa tal, dessa empresa daqui a tanto tempo, etc, etc. Beleza. O que você está me dizendo? Você está me dizendo que você quer ganhar 1.600 partidas e você quer ser algo parecido com o Federer, dentro, obviamente, dos limites da sua carreira, né? Mas o que você está fazendo no microcosmos, que são cada um desses pontinhos que você está fazendo hoje, ganhando ou perdendo. E aí é que vive o risco, que você tocou bem, indiretamente, da saúde mental, que é, se você coloca, primeiro, é um paradoxo, você tem que focar no ponto, no dia a dia, na coisa pequena que você tem que fazer, por um lado, em que você pode falhar ou ser positivo com ela, e isso pode afetar a sua saúde mental, né, a sua motivação, mas, por outro lado, também manter a perspectiva de longo prazo do que você está fazendo. Então, em suma, a questão está no equilíbrio entre focar no curto prazo, que são os pontos do Federer, que ele fez 50%, mas manter a perspectiva de longo prazo. Porque se você não tiver perspectiva de longo prazo, você vai ser super afetado por essas falhas nos pontos que você tem que fazer no dia a dia, né? Então, esse balanceamento é essencial. E as pessoas desaprenderam a fazer isso. Por quê? De novo, rede social. Você tem uma cobrança nesse nosso novo modelo de que você é um empreendimento de sucesso. Você tem publicações hoje que falam de carreira e que falam que, olha, você é um empreendimento. É Fulaninho SA, por exemplo, né? E isso joga todo o peso do sucesso para cima de você, quando isso não é verdade, né? Tem várias questões que estão fora do seu controle. A economia, como a sua empresa está indo, o perfil do seu chefe, o momento com o cliente, assim por diante. Então, acontece de você
trazer para você um peso muito grande, não ter a perspectiva da visão como um todo, de tudo aquilo que influencia uma performance sua, e obviamente entrar em sofrimento porque você acaba não atingindo o que você quer, mas sem saber por que não atingiu, na minha avaliação. Então a gente vive num mundo bem complexo, e o mundo empurra para isso, ó, todo mundo é empreendedor de si. É verdade, no nosso mundo atual, mas, cara, se você não tiver uma visão correta sobre isso, é um caminho muito difícil emocionalmente você percorrer. E vocês dois trouxeram exemplos aí de esportes, né? Eu quero já já voltar nesse ponto da tecnologia, tá? Mas é que me fez lembrar, né? Quando o Fernando traz a coisa do Federer e você das corridas de cavalo, faz lembrar o conceito, né, do antifrágil, né? Foi amplamente já estudado do Taleb, né? Que ele faz até uma comparação interessante que é assim, ó, o osso é o antifrágil, né? Ele suporta uma carga ali, às vezes é estressado, tal, tal, mas ele vai crescendo com toda essa pressão, com todo o estresse. O vaso é frágil, se puser uma carga maior do que ele pode aguentar, ele quebra e pronto, acabou, né? Então ele faz um pouco essa comparação. Então, vocês falaram de forma que me lembra um pouco do antifrágil. Olha, mesmo com toda a dificuldade, sob pressão, cresce, o esportista cresce, perde, apanha e cresce. Não está faltando um pouco disso na mentalidade das pessoas, de seja o antifrágil ou qualquer outro conceito de, ok, ser frágil, ser fraco em algum momento não é uma vergonha, não é um problema, porém precisa reagir a isso. Não está faltando um pouco da cultura mais disseminada dessa segunda parte do porém precisa reagir a isso? Olha, eu começo aqui então, se você me permitir, Cássio. Sim, está faltando, mas a questão não o segundo capítulo sou frágil, tive um problema, eu tenho que aprender a reagir. Isso procede, faz sentido. A questão está no primeiro passo, que é reconhecer que você foi frágil. Então, o grande problema hoje nas redes sociais é que você jamais reconhece ou publica que você é frágil, porque você é um empreendimento de si mesmo. Tá. Então, como é que você vai vender um empreendimento de si mesmo se esse empreendimento você vende por fragilidade? Você não vai comprar um apartamento, o cara vai falar, apartamento novo, lançamento. Olha, aqui tem só um problema. O encanamento vaza de vez em quando. O prédio é novo, mas tem problema aqui. By the way, à noite uma barulheira, porque é perto do aeroporto, e, olha, a portaria não funciona bem, as vagas estão mal distribuídas. Você não vai fazer esse acknowledge, né? Você não vai fazer esse reconhecimento. Então, o ponto é como é que você, como produto, infelizmente, nesse modelo atual, você reconhece que a venda não é de você como um produto, mas a venda é de você como algo viável no médio e no longo prazo. O que é algo viável no médio e no longo prazo? É que você tem capacidade de aprender, tem capacidade de reagir positivamente às adversidades, né? A fragilidade está em não reagir, na minha avaliação, né? Ela está Eu acho mais que vinculada ao ato do que à sua constituição. É diferente do osso e do vaso. Você cai e levanta ou você cai e fica? e a gente podia falar de mais inúmeros exemplos de esporte aí, só com o cai e fica, né? Mas ah, acabou de acabar aí as finais da NBA, e a gente tem uma declaração do Antetokounmpo, se eu não me engano, de um ano atrás, mais ou menos, quando um jornalista aborda ele por ter perdido, é, acho que há 2 anos atrás, quando perde o campeonato e a frustração de ter perdido, não é o ser vice-campeão, é não ter ganho, né? Tem vários exemplos relacionados ao esporte. E o que eu acho é o seguinte, é que a vida para os jovens que estão chegando no mercado de trabalho, e eu não digo nem dos jovens, eu digo para as crianças, ela ficou muito mais complexa, muito mais complexa. O acesso à informação ele é tamanho e as informações vêm de tantas frentes e tão desencontradas, com orientações tão diversas, tanta gente falando tanta coisa. De manhã é bonito ir para a direita, à tarde o bonito é ir para a esquerda. Ah, e as pessoas são dinamitadas aí, né? São canceladas nas suas redes sociais por uma frase mal colocada, que a exposição é enorme, e às vezes pessoas despreparadas dão orientações. Tudo ficou tão complicado que mesmo exercitar a resiliência parece um erro. Quer dizer, não podia ser tão difícil assim. Falam para mim que eu tenho que aproveitar a vida, que minha vida tem que ser fantástica, linda e maravilhosa, e de repente eu estou aqui encontrando uma dificuldade, e encontrar dificuldade está errado.
Eu estou no lugar errado, não é aqui que eu quero estar, não é aqui que eu devia estar, porque minha vida devia ser perfeita. Eu tenho que curtir a jornada, eu tenho que ter uma empresa que tenha trabalhar numa empresa que tem propósito, acreditar nos seus valores e de repente meu chefe fala uma grande bobagem. Então eu não posso trabalhar aqui porque meu chefe errou, ele falou isso, essa empresa errou. Então não é aqui que eu tenho que estar. De novo, eu acho que essa chamada infoxicação, que a gente ouviu tantas vezes, está deixando a cabeça das pessoas confusas. E a verdade é uma só. Não é uma linha reta. E nem sempre é para o alto. Tá cheio de buraco. E sim, eu vou cair. E cair não é problema. Vão existir dificuldades. E às vezes eu vou cair por culpa minha, às vezes eu vou cair por culpa da estrada, às vezes eu vou cair por culpa de quem está do meu lado que não me ajudou. Ou que passou o pé. E tá tudo bem. E no dia seguinte eu levanto e continuo, sabendo que a estrada pode estar esburacada, que não é uma linha reta, que nem sempre vai dar tudo certo e tá tudo bem. Acho que a gente precisa trazer para as pessoas essa segurança psicológica, o saber que os problemas fazem parte da jornada e que continua tudo bem, e que o ser humano erra e que ele pode evoluir e que está tudo bem. Eu acho que essa segurança, essa comunicação a respeito das dificuldades, e o apoio psicológico para passar por isso é que é importante, porque senão fica tudo muito complicado. Eu tomo decisões e mesmo mudando radicalmente aquilo que me mandaram fazer, eu estava indo para a direita e mandaram para a esquerda, fui para a esquerda e deu errado de novo, eu já não sei mais o que eu faço, meu Deus. Eu acho que esse transtorno, é, essa pressão psicológica que é colocada sobre as pessoas hoje, desde a sua infância, não está contribuindo. E a gente está conversando um pouco sobre isso. Concordo plenamente, Fernando. A gente hoje botou a garotada toda, né? Desde quando entra na escola, né? Isso é conversa de várias instituições que tratam da questão da infância, da adolescência. A turma tem uma agenda mais forte, tão forte quanto a de um CEO de empresa. Obviamente com coisas diferentes, né? Natação, francês, inglês, aula de artes, aula de negociação, aula de teatro, além das aula de ajuda para matemática, para física, para química, etc, etc. O cara sai exaurido dali, né? E a gente acaba perdendo na perspectiva, né, o valor do ócio, né? O ócio não é fazer nada, o ócio é você estar com você refletir, você ter prazer no que você faz, e acaba que você leva isso também para a tua vida adulta como executivo. Você se cobra o tempo inteiro de no sábado e domingo também estar pensando no business. Só que o erro está em achar que pensar no business, e não há problema nenhum de pensar no business todo momento, só tem uma forma, que é pensar no business falando sobre o business ou lendo coisas diretamente relacionadas ao business. Você melhora no business conforme você melhora como indivíduo. E tem muitas coisas para você fazer para melhorar como indivíduo. Por exemplo, ter contato com outras coisas, podem parecer hobbies que não adicionam diretamente, no caso, no seu dia a dia, mas contato com a literatura, contato com os esportes, contato com a arte, seja no cinema, no teatro, contato com a vida familiar, né? Entender, ter reflexões, ter interações de mais qualidade com o seu entorno familiar. Tudo isso te leva para uma situação onde você tem mais resiliência, você tem mais instrumental para poder enfrentar esse momento de insegurança generalizada que existe no mundo e existe no mercado corporativo também, né? E aí, quando não é uma linha reta, como você falou, quando as pessoas caem, o que falta para ela subir? Falta um instrumental. E quando é que ela desenvolveu esse instrumental? Justamente quando ela se desenvolveu como indivíduo, não só como profissional, né? E normalmente ela não faz isso. Então, quando ela cai no mundo profissional, falta o instrumental, o que significa maior sofrimento, maior dificuldade de entender o que aconteceu e, consequentemente, maior dificuldade de se reerguer novamente, né? Então, estou 100% de acordo com o que você está colocando. E exercitar resiliência, nossa, resiliência, eu sofro sem fim. Puxa, aí a vida fica muito chata. Quer dizer que você é bom porque você acha que você consegue aguentar 20 anos sofrendo numa, duas, três, 5 empresas e por isso você é melhor do que os outros? Conceito errado de resiliência, cara. Você vai infartar, você vai ter um problema no casamento, você vai ter algum problema, vai ter algum BO acontecendo com você, se esse for o modelo que você tem de resiliente. Olha, eu trabalho mais que todo mundo. Não é isso. Resiliência é eu gosto de aprender e eu acabo aprendendo mais que todo mundo.
é uma resiliência do bem, né, que você pode até ensinar para os outros depois. Eu acho que uma coisa que a gente fala muito, mas não se prepara para isso. Assim como o nosso dia a gente planeja, eu acho que é importante ter planejamento para tudo na vida, né? Você não pode ir para o supermercado sem saber se você está levando a carteira, como é que você vai chegar, quanto tempo você tem para voltar em casa e por aí vai. Tudo normal. Mas o plano nem sempre sai como como a gente gostaria. Às vezes você pegou trânsito no meio do caminho, demorou um pouco para chegar no supermercado. Às vezes você queria comprar uma coisa está muito cara, você não vai comprar. Dá para comprar uma coisa alternativa, dá para viver sem isso. Não é porque você atrasou 10 minutos para chegar no supermercado que o seu mundo acabou. E eu acho que isso vale para a carreira, isso vale para a vida. A gente coloca essas coisas em caixinhas de perfeição e não entende que tá tudo bem, o plano do dia não dá errado. Planeja a semana. Poxa, essa semana eu queria ter passado mais tempo com minha filha, não consegui. Legal. Trabalha para na semana que vem conseguir. Não se mata porque essa semana não deu, né? Esse plano master, assim, ele é importante, mas ele não pode ser rígido a ponto de virar um martírio, a ponto de você pular da ponte no dia seguinte porque as coisas não estão saindo exatamente como você queria. Então, acho que é importante a gente trabalhar essa resiliência psicológica também. É, Puxa, eu não estou trabalhando na empresa que eu gostaria. Legal, vai procurar emprego. Mas eu não estou conseguindo. Continua se preparando, continua procurando. Vai dar certo. A vida é longa. As coisas não precisam ser resolvidas hoje. Tem coisa que é urgente, tem coisa que é importante. O que é importante para você? Quais são os teus valores? Se conecta com a tua essência. Se conecta com os teus valores e deixa as coisas acontecerem, respeitando os tempos, aceitando um pouco eles. De novo, o jovem que está ouvindo a gente vai viver 100 anos. 100 anos demora um pouquinho para passar. Eu já passei dessa metade aí, mas está tudo certo. Tem tempo, né? Vamos aprender a lidar com isso também, porque eu acho que é importante. Eu queria colocar um ingrediente nessa conversa. Eu falei, olha, vamos voltar no tema tecnologia daqui a pouco. Vocês já falaram bastante aí de redes sociais, mas o jovem, ao qual você se referiu agora, Fernando, e o Fábio em outros momentos, ele já nasceu, dependendo da geração, ele já nasceu, né, com a rede social, ele já nasceu na rede social. Ele desde muito cedo sabe o que é isso. Mas um componente entrou há pouco tempo em campo aí, que é a inteligência artificial. Ok, vamos dizer que a inteligência artificial vem desde a década de 50 e tudo mais, mas a IA generativa, no nosso dia a dia, no nosso celular, na nossa tela, com força entrou a partir aí do chat GPT, a coisa de um ano e meio, um pouco mais. Como é que essa e outras novidades como essa mexem ainda mais nessa jornada, né, de tanta insegurança que vocês estão descrevendo aí? Vou tocar primeiro num tema que o Fernando colocou em relação à questão do plano como sendo um instrumento opressor das pessoas. Você faz um plano, fiz um plano de carreira, vou ganhar uma promoção nesse ano, o projeto vai ser entregue no mês tal e meu chefe vai gostar muito de mim na sequência. E de repente esse plano não funciona. Em paralelo tem outros planos, né? Vou ficar noivo, vou ter o segundo filho, coisas do gênero. Eu vou fazer uma viagem internacional também, de lazer, e as coisas não vão acontecendo como você esperava. Eu tenho a impressão que no mundo corporativo isso tem muito uma receita que é uma herança da década de 80, na verdade, com Michael Porter, quando você montou o modelo de posicionamento, né? Lembra das 5 forças na época, né? Novos entrantes, os reguladores, fornecedores, etc. Era um modelo mental para você avaliar, no caso, o momento de uma empresa em função do seu posicionamento. E montava toda aquela análise, né? Pontos fortes, pontos fracos, e montava uma estratégia para melhorar os pontos fortes, resolver os pontos fracos e ter um posicionamento naquele mercado. E o mercado para a empresa pode ser traduzido para o indivíduo como sua posição na organização em que você trabalha, de forma fixa. E essa era a principal crítica que a gente tinha, ou que acontecia no meio acadêmico naquela época, em relação a esse modelo, que era, você faz um modelo de posicionamento que você, como assumption, você tem que, as variáveis não mudam, né? As empresas vão estar nos quadrantes daqui a um ano, quando você estiver executando seu modelo de posicionamento para mudar sua posição dentro da empresa ou a sua empresa mudar no mercado. Isso é falso. O mundo é fluido, as coisas vão mudando o tempo inteiro. Então a frustração vem, você faz o plano,
né, com a crença de que o plano não vai mudar. E aí, que é uma herança, né? Óbvio que você vai ter uma frustração e óbvio que o seu moral não vai melhorar, ele vai cair se você não estiver preparado para isso, para entender, né, o que está acontecendo. O que veio como alternativa a esse modelo? Foi o modelo de resource-based, que foi, na verdade, o modelo teórico antagônico ao de posicionamento do Michael Porter. Não me lembro mais dos autores envolvidos, isso foi no começo da década de 90, desse modelo de resource-based, mas basicamente o nome diz baseado em recursos. O que é mais importante? Você definir o posicionamento que você quer ter ou você definir quais são as competências importantes para você desenvolver, independente da mudança do modelo. Até onde você consegue enxergar as mudanças potenciais do modelo. E, naturalmente, ficou claro que o segundo modelo é mais interessante. Por quê? Porque o mundo é fluido, ele é muito mais volátil, né, do que ele foi há 20, 30 anos atrás. Então, é melhor você focar nas suas competências do que você focar no posicionamento. Posicionamento é mais estável, competências é menos instável para você enfrentar as situações, né? E aí a gente tem a questão da mudança do contexto. Chegou AI generativa, como o Cássio estava falando, né? Entrou a IA generativa, super recente, rede social é antiga, tem não uma, né? Tem várias faixas etárias que nasceram já com o advento da rede social. E o que está trazendo o AI generativo? Está trazendo duas coisas. Primeiro, o AI generativo traz uma diferença da rede social a partir do momento em que a rede social, como produto, usa o AI generativo para ela, usa o AI para ela. Essa é uma coisa. O que significa isso? Significa que você está mais à mercê de um direcionamento do seu consumo pela rede social a partir do uso de AI. Ainda mais, né? O que é um complicador para você. Agora, do ponto de vista individual, é a sua capacidade de interagir, no caso, com a AI generativa para melhorar a sua vida. Isso eu acho que vai ser algo que vai acontecer naturalmente, felizmente, né? A tecnologia também vem para ajudar o indivíduo na vida pessoal dele, na vida até emocional desse indivíduo, a partir do momento que ele tem condição de ter mais clareza sobre o que está acontecendo. E eu vejo a IA generativa como sendo uma mega mudança para uma facilidade de entendimento da realidade pelos indivíduos. É mais fácil você entender o que está acontecendo agora se você tiver condição de ter uma conversa qualificada com uma IA generativa, né? Não que as respostas vão ser 100% corretas, mas ela estimula a sua reflexão com você mesmo. E isso é muito positivo. O que as pessoas têm que aprender? Tem que aprender a refletir para poder trabalhar com uma IA generativa e ter uma conversa consigo mesmo. Onde é que está o desafio? A rede social não estimula isso. A rede social estimula uma comunicação com o outro. É você sempre postando para o outro. Não é você perguntando para você, é você perguntando do que o outro gosta. E eu vou postar aquilo que ele gosta. O que pode me dar mais like? Eu vou postar aquilo que pode me dar mais like. E não o que eu gosto, então vou trabalhar no que eu gosto. O que vai me dar mais prazer? Então vou trabalhar no que me dá mais prazer e mais perspectiva profissional. Então tem uma mudança aí bem interessante do ponto de vista de educação para ter uma interação melhor com a IA generativa. Tomando esse ponto, só um esclarecimento, porque às vezes a gente fala isso e as pessoas ficam confusas, né? Lógico que se a gente pudesse escolher entre passar amanhã num dia ensolarado à beira da piscina ou trabalhar, o ser humano vai preferir trabalhar à beira da piscina, debaixo do sol, ou a esmagadora maioria. Mas trabalho é trabalho, então dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, não dá para ter só do jeito que a gente quer. Então, porque às vezes fica conflituoso na cabeça das pessoas, e sim, a gente vive administrando conflitos, bipolaridades e por aí vai. Quando a gente fala do comportamento humano, eu queria só trazer de uma outra perspectiva, não só do ponto de vista de tecnologia. Muito se fala em competências, né? Tem competências, o inglês, é a formação superior, algum curso de pós-graduação, conhecimento de tecnologia. Eu acho que a gente tem eu vejo isso numa roda um pouco diferente. Eu já trouxe esse tema outras vezes. Estou muito alinhado com o Piero lá da Startse nesse sentido, né? Como é que eu faço para ser diferente no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que a primeira coisa são cinco características. Eu acho que a primeira coisa é curiosidade. Eu sou curioso em relação àquilo que eu gosto. Se eu não gosto,
eu estou no lugar certo, se eu não gosto do que está acontecendo à minha volta, né? Os meus ouvidos estão abertos para o que está acontecendo em volta. E não estou falando só de tecnologia, mas tecnologia também. A gente fala de competências técnicas e comportamentais que estão mudando ou que estão chegando, né? Onde eu posso buscar esse tipo de informação? Depois disso, depois da curiosidade, a seletividade. O que disso tudo que está acontecendo em volta de mim no mundo importa baseado nos meus objetivos pessoais e profissionais? Que critérios eu uso para definir prioridade e foco? Porque, de novo, o volume de informação é gigante. Depois, daquilo que eu selecionei, como é que eu estou fazendo para me aprofundar em relação ao tema e me diferenciar da mediocridade? Então, selecionados os temas, como é que eu vou fazer para encantar as pessoas que me cercam nesse tema? Seja uma competência técnica, seja uma competência comportamental, seja o que for. A aprendizagem ela pode ser pontual ou ela é contínua? Que ferramentas eu posso usar para adquirir essa profundidade? Depois, me aprofundei. O quão próximo eu estou desse tema? Como é que eu testo para saber se o nível de profundidade é adequado? Se eu não pratico, como é que eu me aprimoro? Que nível eu quero atingir nessa habilidade? E como é que eu valido isso? E depois, para fechar, humildade. Humildade para me manter curioso, para perceber que eu preciso continuar aprendendo, preciso continuar entendendo o que está acontecendo em volta. Não sei tudo. É o PDCA lá da engenharia. E aí eu recomeço esse ciclo no mundo que muda todo dia e não tem fim. E está tudo certo. Né? Então, é assim que eu acho que a coisa funciona. E aí, de novo, inteligência artificial, tá tudo dentro desse pacote, né? Da curiosidade, da seletividade, da profundidade, e como é que eu me mantenho próximo a esses temas e percebo que o aprendizado não tem fim. Eu sempre vou precisar continuar sendo curioso para me aperfeiçoar, seja, de novo, nas relações profissionais, seja nas relações pessoais. Né? Isso não tem fim. Maravilha. Bom, quero agradecer muito aqui. Fábio, eu sei que o seu tempo é super valioso, precioso, então uma contribuição sua num debate tão profundo com o Fernando aqui enriquece muito o podcast. Obrigado por participar com a gente hoje, viu, Fábio? Obrigado, Cássio, Fernando. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fernando, obrigado mais uma vez por doar um pouco do seu tempo aqui para o podcast. Legal, eu que agradeço, espero que o pessoal tenha gostado e acho que principalmente, de novo, não coloca uma faca no seu pescoço que não precisa estar. Vive a vida. A vida é para ser vivida antes de qualquer coisa, né? Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Olha, antes de eu me despedir de você aí, só uma informação complementar aqui, tá? O Fernando Mantovani falou agora aí na segunda metade da conversa sobre infoxicação. Eu queria dizer que a gente fez um episódio específico sobre isso aqui no Robert Half Talks. Foi o episódio 17, publicado em junho de 2022 por Luciano Huck. Vale a pena voltar e ouvir esse episódio se você não ouviu. Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve hoje aqui conosco foi o Fábio Costa, presidente da Salesforce, e também o Fernando Mantovani, diretor-geral para a América do Sul, aqui da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?